Então, o texto que eu vou ministrar hoje é o texto mais conhecido da Bíblia no mundo cristão. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, verso 16. Como é um texto muito conhecido, as pessoas não querem nem ler, porque já sabe de cor. Mas a gente vai de novo romper o protocolo e nós vamos falar lendo ao invés de decorado. Mas antes da gente ler, eu vou contar para vocês como foi que surgiu esse tema na minha cabeça. O pastor, domingo passado, ele falou assim: você pode ministrar próximo domingo? Porque eu vou estar no Riozinho e estou vendo você aqui, fala com o pessoal. Eu falei, tá bom. E eu tenho um caderno onde eu faço as minhas ministrações, eu tenho uma ministração fresquinha, muito forte no caderno. Eu falei, beleza, eu já tenho a ministração pronta. Beleza, eu não vou precisar fazer muita coisa, vou só revisar, orar e vai ficar tudo certo. Porém, dias antes dele falar que eu ia ministrar, Deus trouxe João 3,16 da minha cabeça. Eu lembrei do texto assim, do nada. E eu fiquei, Jesus amado, que engraçado. Por que será que eu estou pensando em João 3,16? É um texto tão comum. Tá bom. E aí a gente aprendeu lá no aprisco, numa das ministrações, que o Espírito Santo nos lembra de toda a palavra. Então eu falei, bom, é o Espírito Santo me trazendo essa palavra, amém, alguma coisa vai acontecer. Isso antes do pastor dizer que eu ia pregar. Aí quando foi na segunda-feira, ele falou comigo no domingo passado, quando foi na segunda-feira, eu vou abrir o app para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia no app e leio a Bíblia, minha leitura diária na Bíblia mesmo, física. Eu abri o app, primeiro texto do app, João 3,16. Aí eu fiz assim para o céu, tá bom Deus, não precisa empurrar, eu já sei. Vou ter que estudar esse texto, porque a ministração pronta não é para domingo. Eu falei, amém. E eu comecei a falar para Deus a seguinte expressão: Deus, como é que eu vou ministrar algo tão simples? O teu povo aqui da Batista é muito erudito, todo mundo conhece esse texto. Pai, me ajuda, porque eu estou na sinuca de bico. E aí veio uma paz ao meu coração tão grande, confirmando que era João 3,16 para hoje. E eu queria que nós, pode colocar aí o texto, que nós lêssemos todos juntos. Podemos ler aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você pode aplaudir ao Rei por essa verdade? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é sobre isso que eu vou falar. O tema de hoje é imensurável amor. E eu perguntei para Deus também por que eu precisava ministrar esse texto. E o Senhor foi muito claro, veio ao meu coração uma frase da seguinte forma: porque o meu povo está esquecendo o significado deste amor. E eu fiquei chocada. Como assim? O povo está esquecendo o significado desse amor. Nós somos cristãos, a palavra-chave para o cristianismo é o amor. E por que o povo está esquecendo? Bem, vamos tentar esclarecer essa dúvida. Abra sua Bíblia no livro de João. Se alguém puder ajudar a minha mãe, ela não consegue achar. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 3. João 3:1. No contexto do capítulo 3 de João,
nós lemos a história de um sacerdote, um erudito, um homem da lei chamado Nicodemos. Nicodemos, nesse texto, ele vai visitar Jesus escondido. Ele queria conhecer Jesus, o coração dele estava clamando por Jesus. Sejam bem-vindos, venham aqui para frente. São meus filhos, gente, que estão chegando. E o Senhor estava assim, bem aqui, não, junto da avó tem lugar, gente, é porque eles estão perdidos. Bem aqui, junto da avó. Segunda cadeira, segunda fileira. E aí Nicodemos estava desesperado, o coração dele ardia por Jesus, o coração dele ardia por Cristo. Mas ninguém conseguia entender o que o Senhor falava muitas vezes. E aí Nicodemos pergunta alguma coisa para o Senhor e fala assim: olha, se o Senhor veio de Deus, porque se não fosse de Deus, o Senhor não faria os milagres que o Senhor faz. Isso está em João 3, os versos 1 em diante. E Nicodemos estava nesse rumo, a conversa, e Jesus vai para aquele rumo. Vamos ver o que Jesus responde no verso 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus é muito engraçadinho, né? Porque o Senhor, Nicodemos queria saber uma coisa, se ele era o Cristo, e Jesus estava dizendo: ó, se você não nascer de novo, você não vai receber a vida eterna, você não vai ser salvo. E Nicodemos disse: mas eu sou velha, eu não tenho como voltar para a barriga da minha mãe. E o Senhor diz: você precisa nascer da água e do Espírito, não da carne. Então o texto está levando a gente a entender o que significa a vida eterna e o que significa a salvação. Nós sabemos que Jesus não dá ponto sem nó. Tudo que Jesus fez durante o seu ministério tinha um objetivo, tinha um porquê, tinha um motivo. E ele queria que as pessoas entendessem. Mas Nicodemos não entendeu nada. Então o Senhor começa a esclarecer. Eu quero que você vá no capítulo 3 de João, aos versos 14 e 15. 3, 14 e 15. Diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, lá no deserto, quando o povo pecou contra Deus e o povo murmurou por demais, durante mais de 40 anos, era o povo brigando com Moisés, reclamando de tudo, e dos problemas que aconteceu, vieram serpentes e atacaram as pessoas, e centenas de pessoas morreram. E Moisés foi para junto de Deus e perguntou: e agora o que eu faço? E o Senhor manda Moisés produzir uma serpente de bronze, e essa serpente foi colocada numa estaca, e todas as pessoas que eram mordidos de cobra, de serpente, olhavam para aquela serpente ali e não morriam. E essa serpente é uma tipologia de Jesus, porque está escrito aqui no verso 14, que assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem se fez pecador, se fez pecado e foi levantado do madeiro, para que todo aquele que olhar para ele receba a vida eterna. Diga amém. E o plano da salvação que o Senhor já tinha criado desde antes da fundação do mundo está sendo revelado em Moisés. O Senhor mostra isso. Na época de Moisés, quem olhasse para a serpente não morria de mordida de cobra, mas podia morrer logo em seguida. Nós tendo Jesus, não morreremos, mas viveremos. Diga amém.
Ah, então quer dizer que quem morre não é de Cristo? Não, eu estou falando desta morte. Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando da morte espiritual. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós vivemos para Cristo, quando nós buscamos a Cristo, nós não morreremos eternamente, mas viveremos eternamente. Amém? Amém? Preste atenção. Não está escrito no texto que todo batista, todo presbiteriano, todo assembleano, todo anglicano, todo católico ou qualquer outro cristão possível de existir terá a vida eterna, se olhar para Cristo. A palavra diz que todo aquele que crê terá a vida eterna. E aí, por isso que eu queria que vocês ficassem sentados juntinhos, porque eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado: você crê? Pergunta, Marcos, pergunta para alguém aí atrás de você: você crê? Espera a resposta. Você crê? Você crê? Irmão, eu gostaria de dizer para você que até o diabo crê e treme ao ouvir o nome de Jesus. Ele sabe e ele crê quem é Jesus. Mas é necessário crer. Amém? Vamos estudar um pouquinho melhor o texto. Pode colocar João 3 novamente, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Qual foi a forma que o Senhor amou e ama o mundo? O Senhor amou o mundo de forma incondicional. O Senhor não coloca nenhuma condição para amar você. Ele te ama apesar de você. Ele te ama, Ele me ama apesar de mim. Irmão, eu faço uma brincadeira comigo mesma, que é mais ou menos assim: se eu fosse Deus, eu não teria me escolhido, porque eu sei os meus podres, eu sei as minhas dificuldades, eu tenho as minhas reservas, eu tenho as minhas falhas. Por que o Senhor me escolheu? Porque se eu fosse o Senhor, eu não teria me escolhido. Mas o Senhor te escolheu, independentemente do que você é. Amém? Ele te escolheu de forma incondicional. Ele te escolheu e Ele te ama sem reservas. Ele te ama de forma imensurável. É impossível medir o amor de Deus na sua vida. É incomparável. Não tem amor comparado. As pessoas costumam comparar o amor de Deus ao amor de uma mãe. Irmãos, eu já vi mães abandonando, mães matando os próprios filhos. Você já viu na televisão, não já? Você já viu nas redes sociais? Mas o seu Deus te ama muito mais do que o amor da sua mãe. É incomparável, é indiscutível. O Senhor te ama indiscutivelmente. Diga amém. E aí a gente começa a pensar, é outra coisa que é um exercício que eu faço e eu gostaria que você fizesse.
como que era a sua alma sem Cristo. Pensa um pouquinho. Para pensar, antes de você ter conhecido Jesus, como que era a sua alma? Como que era a sua mente? Como que era a sua vida? A vida a gente lembra. Estava contando para um irmão, agora eu não me lembro, para o irmão André. Eu, por exemplo, tomava todas, eu comia com farinha. Eu bebia bastante. Tive problema com bebida. E eu namorava muito também, não estava nem aí para bagaça não. E eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem Ele era. Então eu tinha uma vida muito largada, muita vontade. Eu vivia por minha própria conta, mas eu não sabia o que era Jesus. Então dentro de mim havia um vazio muito grande, muito profundo. E a grande maioria das pessoas tem esse mesmo vazio. Irmãos, quem não conhece Jesus tem um vazio tão grande que a pessoa não sabe explicar. Se você já teve o prazer de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que esse vazio foi preenchido. As pessoas preenchem o vazio com álcool, com droga, com sexo, com as telas, com vários tipos de vício, mas nada supera, nada preenche. A pessoa pode se drogar, ela vai sentir um êxtase, minutos depois ela continua vazia. E as pessoas se matam por causa disso. Nada preenche o vazio da nossa alma. E eu ficava questionando a Deus, por que a gente sente esse vazio? E aí eu criei uma coisa minha, né? Atos dos Apóstolos, Rédula 1:3. É eu que inventei. Eu digo que Deus criou um chip de telefone, hoje um nanochip, né? Bem pequenininho, e implantou dentro de nós. E esse chip, ele tem um localizador ligado a Deus. Todas as pessoas da humanidade buscam Deus, mesmo sem saber quem Ele é. Todas as pessoas. Quando eu fui para Porto Velho agora em março, eu preguei várias vezes na igreja que eu frequentava lá. Quando terminou um dos cultos, uma pessoa estava assim parada me esperando. E aí os irmãos disseram, aquele homem ali quer oração. Eu falei, tá bom, vou lá falar com ele. E eu fui lá falar com ele, ele ficou assim, distante de mim. E ele veio dizer para mim assim, eu sou budista praticante há 30 anos. Eu sou mestre no budismo, mas eu amo a sua pregação. Olha, falei, não estou entendendo. A senhora já pregou aqui várias vezes. Falei, já. Pois eu fiquei sabendo que a senhora ia pregar e eu vim aqui lhe ouvir. Porque eu gosto de lhe ouvir. A senhora tem algo diferente. Eu falei, mas eu não estou entendendo se o senhor é budista. O mesmo Deus. Eu falei, olha, o vazio do budismo na sua vida é muito grande. Quando eu vi, eu já tinha falado. O senhor precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ali ele já se fechou e amém. A palavra entrou no coração dele. Algo vai acontecer com aquele homem. Aquele homem já viajou para todos os lugares do mundo pregando o budismo. Irmãos, ele é evangelista do budismo. E ele vai no culto de crente. Por que o budismo não o satisfaz? O que está acontecendo com ele, né? É engraçado. E como o Senhor colocou esse chip dentro de você, diga amém. Diga amém. Esse chip te localiza. Tanto o Senhor te localiza, é um chip localizador, como você tem necessidade de buscá-lo.
dentro de você há uma necessidade gigantesca de conhecer mais a Jesus. Por mais que você diga, eu não preciso disso, mas todo mundo aqui é crente. Mas você sabe o que eu estou falando com você. Você sabe que você precisa buscar mais de Cristo. Você sabe que você precisa ter experiências mais profundas com Ele. Você não pode fugir disso. Esse nanochip que o Senhor colocou dentro do seu coração não pode ser arrancado. E não tem como você fugir dele. Você está marcado. Diga amém. Olha o que é engraçado, né? As pessoas no mundo, elas acreditam tanto e absolutamente tanto, que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu, independente da pessoa, morreu, vai para o céu, que fazem em charge, desenhos, vídeos na IA. Quando qualquer famoso morre e aparece no céu, andando sobre as nuvens, com asinhas, São Pedro recebendo, né? É bem até bonitinho os desenhos, mas essa pessoa, ela pode ser a pessoa mais rica, mais famosa, mais conhecida, mais tudo do planeta, mais laureada, recebendo centenas e centenas de prêmios. Se ela não tiver a Jesus, ela está fadada ao inferno. Diga misericórdia. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há outra vida. Não há outra verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Amém? A maneira como Deus nos ama é a forma como Ele nos resgata diariamente. Ele não nos cobra nada, nunca cobrou nada da humanidade. O Senhor fez tudo de graça e pela graça. O seu amor não tem limites. O amor do Senhor não tem credo. Irmãos, não é amor de crente, amor de católico, amor de espírita. Não existe credo. O Senhor ama a humanidade. Mas o fato de o Senhor amar toda a humanidade não significa que toda a humanidade vai segui-lo. Só que não tem nas pessoas escrito: eu sou salvo, eu não sou salvo. Eu sou salvo, eu sou salvo, eu não sou. Não está escrito. A convicção da salvação é sua com Deus. Você precisa se converter todos os dias, diga amém. Não, pastor, eu já me converti tem 25 anos, não, eu já me converti tem 30 anos. Não, meu irmão. A palavra do Senhor diz que o dia que se chama hoje é o dia que você precisa estar convertido, com o seu nome escrito no livro da vida, amém? O amor do nosso Deus é sobrenatural. Ele é tremendo. O amor do nosso Deus foi e é sacrificial. Abra a sua Bíblia em 1 João. Hoje nós só vamos ficar nos livros de João, né? Não, depois a gente vai mudar. 1 João, capítulo 1, verso 7. A gente só vai ler a parte B. Deixa eu ver se eu consigo achar. Vamos ler o texto todo, mas a gente vai fixar na parte B do texto, a segunda parte do texto. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga assim comigo: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica
de todo pecado. É isso que eu quero que você fixe. O texto mostra o verbo purificar no presente. Mas Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. E como que este sangue continua nos purificando hoje? O Senhor nos mostra que Ele nos purifica porque o amor sacrificial de Jesus na cruz foi único e foi último. Antes de Jesus, todos os anos, o sacerdote precisava fazer um sacrifício especial pelo pecado dele e pelo pecado de toda a comunidade em Israel, do povo judeu. E esse sacerdote entrava com a perna amarrada, vocês sabem disso, no Santo dos Santos para adorar. E todos os anos, alguma coisa podia acontecer e o sacerdote não saía de lá vivo. Por isso que ficava com a perna amarrada, porque se ele demorasse, puxava a perna e tirava o corpo lá de dentro. Quem entrasse no Santo dos Santos morria. Mas o Senhor, Ele fez um sacrifício, como explicado em Hebreus capítulo 2, o capítulo todo. O Senhor fez um único sacrifício e último. Ninguém mais precisa sacrificar absolutamente nada, porque o Senhor já pagou com a sua própria vida o sacrifício. Não precisamos mais constituir nenhum outro sacrifício. Existem algumas religiões lá no Oriente Médio, na Índia, em que as pessoas se crucificam, vocês já viram? Se batem, coloca pano assim, só para tampar a vergonha, e aí se mutila com alguma coisa para mostrar sacrifício, aí vai, se crucifica. Irmãos, isso é uma aberração. O Senhor não quer. O Senhor não quer que você derrame o seu sangue para ser salvo. Porque o seu sangue e o meu sangue não tem valor algum. O único sangue que tem valor foi o que Jesus derramou naquela cruz. E este sangue ainda jorra hoje pela minha vida e pela sua vida. O Senhor te ama dessa forma. Foi dessa forma que Ele demonstrou o seu amor por você e por mim. Entregou-se por inteiro, sem reserva, sem medo, sem cobrança. Simplesmente, Ele foi à morte por me amar. O Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por você. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 21. Esse texto foi falado no nosso propósito. Mexeu demais comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Vamos abrir ainda nossa Bíblia em Filipenses 2, 5, irmãos. Por que o sacrifício de homens e de cordeiros não serve? De cordeiro porque é um sangue que não é do ser humano. E de homens comuns porque os homens comuns têm pecado. Não existe forma, não tem como a gente arrancar e tirar esse pecado original de nós. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Aqui esse texto, irmãos, eu quero estimular você. Leia esse texto várias vezes essa semana.
medite nele. Esse texto é profundo demais. O capítulo 2, a partir do verso 5 de Filipenses. Todo mundo já achou? Eu sei que todo mundo conhece esse texto. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse texto ele tem que inundar o seu coração, ele tem que encharcar você de uma forma sobrenatural. Você tem que entender o que o Senhor fez por você. O nosso Deus chamado Jesus é Deus. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade, ele desceu do trono, ele se tornou, irmão, ele se tornou um feto, uma célula. Eu digo que o Espírito Santo fez inseminação artificial em Maria, preparou lá o óvulo e tudo bonitinho, e veio em Maria e fez uma inseminação artificial. E Maria engravidou sem que houvesse pecado em Jesus por conta do contato com o sangue de Maria, porque Maria era uma menina pura, mesmo sendo pecadora, como todos nós. Mas a palavra do Senhor diz que ele não considerou ser igual a Deus. Ele preferiu entregar-se por completo ao sofrimento humano na terra. Irmão, Jesus não viveu como hoje aqui com ar-condicionado. Jesus não tinha esse tênis legal da Nike que não machucava o pé. Jesus não fazia viagens de avião ou de carro. Irmãos, ele andava no sol escaldante do deserto. As pedras machucavam seus pés. Jesus teve sede. Jesus sentiu fome. Coisa que ele não sabia o que era. Jesus teve angústia. A palavra do Senhor diz na Bíblia que ele sentiu muita angústia no Getsêmani. Jesus suou sangue. Ele se sentiu desesperado quando o Pai se afastou dele na cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado. Sabe, é preciso que a gente absorva isso de uma forma sobrenatural. É preciso pensar nisso, e o Senhor fez isso, e aí, o que acontece? O Senhor se entregou sem reserva a você. O Senhor se entregou de forma completa a você e a mim. E nós entregamos o que para Ele de volta? Nós temos um monte de reserva. Quando a gente fala levante a mão, meia dúzia levanta a mão. Por que você tem reserva de levantar a sua mão para o seu Deus? Quando a gente fala vamos orar, quem vem orar? Por que você tem reserva? Irmão, por causa da chuva, olha a igreja vazia. Irmão, olha lá, olha para mim, aquele lado ali. Não tem ninguém, olha esse outro lado aí, não tem ninguém. Todo mundo sentou aqui, ainda sobrou cadeira. As pessoas têm reservas. Nós não conseguimos entregar o nosso coração por inteiro a Deus. Essa é a grande verdade. Olha, Deus, eu deixo o Senhor ser meu pai aqui, só até aqui. No meu casamento, não. Eu deixo o Senhor ser meu Senhor aqui, no meu dinheiro, não. O Senhor quer ser alguma coisa, amém? Mas aqui não, aqui quem manda sou eu. Eu gostaria de dizer que o seu Deus te ama sem reserva, e Ele quer o seu coração por inteiro, diga amém.
Ele não quer que você guarde nada dele. Nada. Sabe aquele canto que tem lá no seu interior, no mais profundo, aquele pecado que você não conta para seu ninguém. Ele quer esse pecado. Ele quer te libertar desse vício. Ele quer te libertar deste pecado. Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer mais que você fique tratando ele só aqui nos dias de domingo e na quinta-feira. Não, meu irmão. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra a alegria do seu coração? Você se lembra, eu estava conversando com o irmão André, antes do culto, e eu falei para ele, quando eu me converti, o pastor Arlindo colocava assim, na época não tinha Zap. Então ele dizia, anunciava, olha, quarta-feira, não tinha aprisco aqui também não. Quarta-feira nós vamos ter um aniversário do cachorro do irmão tal. E nós vamos fazer um culto para comemorar o aniversário do cachorrinho dele. Beleza? Beleza, eu vou. Irmão, eu ia nos cultos de aniversário do cachorrinho de alguém. Só porque era culto. O pastor falava assim, nós vamos acordar. Teve uma época, faz tempo isso, que a gente orou 24 horas. Eu não sei se os irmãos mais antigos lembram. A gente ficou, o propósito não era assim, 6 horas da manhã, uma hora 6 horas, outra hora meio-dia, outra hora às 18. Não, a gente orava 24 horas. Quem lembra disso? Eu lembro disso. Lembra? E os irmãos vinham de madrugada. E eu queria vir de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Porque eu queria estar em todos os lugares. Onde existisse alguém falando de Jesus, eu estava lá. Eu queria ouvir. Você se lembra disso? Você se lembra como o Senhor falava com você? Você se lembra de como Ele era contigo? Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O Espírito Santo vai morar em você. Você vai receber uma família enorme. Não é só da Batista, não. Até os vizinhos que a gente não sabia que eram cristãos são os teus irmãos. Minha vizinha é cristã também. E é minha irmã e eu não sabia. E o vazio da sua alma vai ser preenchido. O Senhor quer ocupar todos os espaços da sua vida. Diga amém. Quando eu me converti, queridos, foi assim. Eu era do mundão, vai ser em Porteira. Então eu e meu pai dos meus filhos, a gente tomava todas e ouvia música sertaneja. E ele tinha várias mulheres, fora eu. Eu era oficial e tinha várias outras oficiosas. Várias outras mesmo. Eu descobri só 7 na época. Então foi um negócio muito difícil para mim. E eu tive muita doença por causa disso. Eu só não tive AIDS. Graças a Deus, o Senhor me preservou disso. Mas eu fiquei 1 ano inteiro, eu ia no médico todo mês fazer exame para saber se eu não estava com HIV. Por causa da promiscuidade. E quando eu me separei, eu estava muito depressiva. E para preencher aquele vazio, eu busquei outro namorado. E aí eu estava com essa pessoa.
E ele tinha um amigo que também tinha uma namorada. E a gente ficava os casais juntos. E essa moça se chama Iris. E nesse dia, não sei porquê, eu tive um sonho com um demônio. E a Iris teve o mesmo sonho. Quando foi no outro dia, a gente ia sair juntos, os casais. E ela contou o sonho para mim e eu contei o meu sonho para ela. A gente ficou tudo arrepiado. Tem capeta na história. A gente não sabia o que era, não. E aí ela falou assim, eu não conheço ninguém aqui em Cacoal que seja crente. Você conhece? Falei, o pastor Arlindo eu conheço. Eu conheço um pastor chamado Arlindo. O cabra é bom. Eu levava ele na escola em que eu era diretora para falar com os meus alunos no pátio. No dia da criança, no dia do estudante, essas coisas. E aí eu chamei o pastor Arlindo para uma reunião. E contamos o sonho para ele. Eu contei e a Iris contou. Aí o pastor Arlindo, eu já contei essa história aqui, o pastor Arlindo disse assim, eu não sei o que fazer com esses capetas aí não, mas eu sei que vocês precisam de Jesus. E a minha igreja fica em tal lugar, assim, assim, meu culto é tal dia e tal dia. E eu comecei a vir para o culto. Irmãos, eu comecei a vir para o culto da Vitória, a Quinta da Vitória. E eu sentava lá no fundão. Na época as cadeiras eram brancas. E o Senhor estava movendo alguma coisa dentro de mim que eu não sei explicar. E naquela época tinha um programa no SBT com o Serginho Grossman. E o Serginho foi entrevistar a Baby Consuelo. Lembra da Baby Consuelo? E a Baby Consuelo se converteu para Jesus. E ela falava assim, que a empregada dela era crente, passava o dia inteirinho ouvindo, e a Baby Consuelo era viciadaça, ateia, uma mulher perdida. E era louca, né? Baby Consuelo era louca. E ela disse que um dia ela travou a coluna. E ela tinha um show para fazer. E a empregada dela, isso ela contando no Serginho Grossman, um programa no SBT, não era as altas horas não. E eu assistindo. E aí ela travou a coluna e a mulher, a crente, a empregada doméstica, falou assim, eu tenho um Deus que cura essa coluna. Se a senhora deixar, eu oro. Mas não tem óleo aqui, tem azeite. Vou ungir, vou consagrar o azeite. A mulher consagrou o azeite, isso ela contando. Passou nas costas da Baby Consuelo e a Baby ficou boazinha. Levantou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ali ela se ajoelhou, aceitou a Jesus. Irmãos, quando eu assisti aquilo, eu falei, Deus, se o Senhor conseguiu salvar a traste da Baby Consuelo, o Senhor pode fazer isso comigo também. O Senhor pode fazer isso comigo também. O Senhor pode fazer isso comigo também. Eu quero. E no outro dia, era a Quinta da Vitória. E eu vim para a Quinta da Vitória, irmãos, eu sentei lá atrás. Do mesmo jeito que eu estava sentada, a cadeira começou a balançar. Não me pergunta como, mas a sensação é que alguém estava fazendo assim. Balançando a cadeira, eu não parava. Eu balançava inteira. E o rapaz que estava cantando, eu não lembro quem era. Não era o André. Era outra pessoa. Eu saí do meio do culto. Vim aqui no altar. Não era esse altar, era um outro altar. Eu vim aqui no altar e falei assim, me dá o microfone. O moço ficou tão desesperado, o cantor, que ele me entregou. Ele me entregou o microfone. Quando ele me entregou o microfone, eu disse, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Hoje, Jesus entra no meu coração. Hoje, o Senhor muda a minha história. Eu tinha 34 anos. Hoje o Senhor vai mudar a minha vida e vai mudar a sua. A igreja estava cheia naquela época, as pessoas vinham no culto da Vitória. Irmãos, não teve culto. As pessoas começaram a sair das cadeiras e vir aceitar Jesus junto comigo. Foi um mover sobrenatural naquele dia. Porque uma pessoa aceitou a Jesus, uma apenas. Resolveu colocar a vida
diante do altar. Porque Deus me amou de tal maneira que eu me entreguei para Ele. Foi poderoso demais aquele dia. Alguma coisa aconteceu dentro do meu coração. Eu não sei explicar, eu não consigo explicar como aconteceu. Mas era uma alegria, era uma paz. Eu falava assim para as pessoas que me conheciam. Eu me tornei crente. Aí eu dizia para Deus, se eu beijar a boca dessa pessoa, o Espírito que está em mim passa para ela. Olha a loucura. Eu vou beijar, fazer respiração boca a boca, e ela vai receber o Espírito. Eu não sabia como era. Ela vai aceitar, e o Espírito que está em mim vai encher ela. E naquela época tinha uma música que falava assim, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Já sabe, alguém sabe? Eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Eu só tinha essa fita cassete. Na época era uma fita cassete, só tinha essa música. E eu passava o dia inteirinho ouvindo, eu quero é Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Aí eu tinha ouvido uma pregação, eu acho que do pastor Arlindo, que o Espírito Santo é vento, é fôlego. Então eu dizia assim, Espírito Santo, eu vou te respirar. Eu estou te respirando, o Senhor é fôlego. O Senhor é ar, entra em mim. Irmão, eu pedia para Ele entrar nas minhas células. Eu pedia para Ele entrar no meu coração, no meu fígado, no meu rim. Eu falava, entra nas minhas veias. Irmãos, eu não sei te dizer se Ele ouviu essa oração, mas eu sei de dizer que todo o meu interior foi transformado. Algo muito profundo foi acontecendo na minha vida. Isso não significa que eu virei a crente nota 10, absoluta e restrita, sem pecado, não. Foi todo um processo. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. E fazem 26 anos que Ele está trabalhando. Ele ainda não completou a boa obra. Na hora que Ele completar, Ele me chama para junto dEle. Amém? E aí a gente precisa saber o que a gente precisa fazer para aceitar Jesus. Aí você vai falar, pastora, pelo amor de Deus, todo mundo que está nessa igreja aqui já é convertido. Irmãos, o Senhor não ia me mandar falar isso se todo mundo aqui já fosse convertido integralmente. Alguém, talvez na internet, esteja ouvindo, então eu preciso falar. No livro de Romanos, capítulo 10, eu quero que você guarde isso no seu coração. Romanos 10, 9. Um texto também extremamente conhecido, mas você não pode esquecer jamais esse texto. Marque na sua Bíblia. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar a Jesus com a sua boca, é preciso falar, eu quero, eu preciso, eu desejo, eu busco, eu olho para Ele. Você precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. Você vai ser salvo. Amém? Amém? Eu gostaria de pedir à igreja, ao moço da mídia, que coloque João 3,16 de novo, no texto. Aqui. E eu quero que você fale da seguinte forma, nós vamos parafrasear esse texto. Eu vou ler da forma que o Senhor falou ao meu coração.
Porque Deus amou a Rédla de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que a Rédla creia nele e tenha a vida eterna. Você vai colocar o seu nome. Você sabe de cor esse texto. Você vai fechar os seus olhos e você vai recitar para você ouvir o seu nome. Eu quero que todos façam isso. Não é para fazer baixinho, não. Você não precisa entregar alguma coisa com reserva. Não tenha vergonha. Fale. 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 Porque Deus amou. Fale o seu nome. Amém. Fale isso para você. Todas as vezes que você sentir depressão, todas as vezes que você sentir que alguém falou que você vai morrer, todas as vezes que você sentir que a sua vida está em perigo, todas as vezes que alguém gritar com você no trabalho, porque Deus me amou de tal maneira que da forma que eu creio nele, eu tenho a vida eterna. Não é esse problema que vai me tirar da vida eterna, não é essa depressão, não é esse vício, não é essa angústia, não é esse medo, não é esse problema. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao rei mesmo. Nada. Irmão, tenha convicção disso. Tenha certeza, plena certeza desse amor. Tenha plena certeza desse amor. Eu quero que você fale novamente. Agora você pode falar baixinho, com os seus olhos fechados. Fale para você. Porque Deus amou a Rédla de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que ela cresce, para que a Rédla cresce nele e para que ela tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. Irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. É uma certeza absoluta. Me disseram no passado que o nome era escrito com lápis e que quando a gente pecava, o diabo apagava o seu nome. Não, irmão, isso é uma mentira. O seu nome é escrito com sangue do Cordeiro. O diabo não pode tirar você dele.